Lucas capítulo 19, e eu quero fazer a leitura de 2 versículos com vocês. E nessa oportunidade, eu quero fazer uma reflexão e trazer a resposta a uma pergunta contida aqui nesta mensagem, resposta esta que vai com certeza te surpreender, porque você ainda não ouviu tal coisa a respeito desses 2 versículos aqui, tá bom? Então, fique aí, preste bem atenção e vamos entender a mensagem nesta oportunidade. Lucas capítulo 19, versos 9 e 10. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A minha questão com vocês é a seguinte, é a pergunta para que então nós venhamos trazer a resposta. Portanto, essa é uma pergunta de retórica, né, que nós conhecemos. Qual foi o real motivo que levou Jesus até a casa deste homem chamado Zaqueu? Quantas vezes eu já não trouxe uma mensagem para vocês, já não conversamos a respeito de um título de mensagem contido aqui, como por exemplo, Jesus visita um pecador, e nós destacamos que esta visita ela foi inesperada por parte de Zaqueu, porque este queria apenas ver quem era Jesus. Olha só, um sentimento, um desejo que nasce no seu coração, no seu interior, daquela oportunidade, sabendo que Jesus passaria por aquela região onde ele estava, e o desejo do seu coração era conhecer Jesus. Mas como o texto até diz isto, era de baixa estatura e a multidão atrapalharia de ver Jesus passar, então ele toma um posicionamento e vai até uma árvore ali à beira daquele caminho, se aproveita dela, sobe nessa figueira e ali ele vai então de cima poder ver quem era Jesus que estaria por ali passando. Todavia, quando Jesus passa, Jesus para, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Que coisa extraordinária isso aqui, irmãos. Eu não tenho nenhuma vez que eu trabalho com esse texto, eu já preguei tantas outras vezes, quantas vezes já não li, e outra vez eu estou aqui trazendo para vocês o mesmo texto, e eu sinto a mesma presença de Deus sempre. Quando eu trago, né, eu narro essa fala de Jesus aqui, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Esse hoje, Jesus, nós dizemos, tanto Jesus, né, o Deus, ele chega sempre no momento certo. O tempo de operar, o tempo de fazer algo, o tempo oportuno de Deus ali, ó, hoje. Então não teria que ter sido ontem e nem seria amanhã. É hoje o momento oportuno de Deus, hoje. E outra coisa, não é em outro lugar que Jesus ficaria. Jesus indo em direção à cidade onde ele ficaria, então não é outro lugar senão uma casa escolhida por ele. O que chama a atenção de Jesus? O fato de Zaqueu subir na árvore, de se posicionar naquele lugar, não é isso que chama a atenção de Jesus? No meio da multidão, ladeado por aquele grupo de pessoas querendo tocar, será que Jesus ele teria tempo de parar para olhar para uma figueira brava? Figueira brava ainda, ou seja, não tem fruto aqui, que não produz fruto. Nem para isso Jesus olharia para aquela árvore. Mas o que faz com que Jesus
pare naquele lugar e olhe para cima e encontre Zaqueu ali. E isso faz parte da resposta da pergunta que eu deixei para vocês. Então vamos seguir aqui. Por isso, a primeira lição que nós aprendemos do texto, que essa visita de Jesus a este pecador, ela foi uma visita inesperada. Foi surpreendente para Zaqueu ouvir de Jesus esta palavra: desce depressa, porque hoje eu escolhi ficar em sua casa. O texto diz que ele se apressa e recebe Jesus com muita alegria. Em contrapartida, aquelas outras pessoas que estavam com Jesus, o texto bíblico diz no verso de número 7, e vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha só, um homem pecador, ou seja, para aquele grupo de pessoas, para aquela sociedade, Zaqueu era uma pessoa desclassificada moralmente, tido como um pecador, de modo que eles ficam abismados de Jesus sempre dizendo e ensinando a respeito do reino de Deus. Como que pode entrar para ser hóspede de um homem pecador? Como que se dissesse assim, dentre nós existem pessoas de muito melhor qualidade, pessoas que não são pecadoras, aqui para que Jesus pudesse ficar na sua casa. Tinha ali pessoas de muito mais condições para receber Jesus do ponto de vista humano. Mas a questão aqui não diz respeito a Jesus ser escolhido para estar numa casa. Não é a pessoa que dá oportunidade para Jesus entrar na sua casa. Já faz parte também da resposta à pergunta que fiz. Então, não é a pessoa que escolhe Jesus. Gente, Jesus escolheu a casa para ficar. E dentre tantas outras, de repente, muito mais excelentes, Jesus escolhe. E não importa a qualidade dessa pessoa diante dos olhos dos homens. O que interessa aqui é o que é esta pessoa diante dos olhos de Deus. Isto que interessa. Tem um texto de Mateus, capítulo de número 10, eu quero fazer a leitura com vocês, a partir do verso de número 5. Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Preste bem atenção no versículo de número 6. Antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, o nosso Deus lá de cima, ele olha para a terra e ele sabe muito bem onde é que se encontra a ovelha perdida. O pastor, ele não sai atrás de qualquer uma. O pastor, ele não vai sair atrás de ovelha que não pertença ao seu redil. Ele, pastor, quando ele deixa 99 no redil e sai à procura de uma ovelha, esta ovelha é específica. É uma ovelha marcada, é uma ovelha que já faz parte do seu rebanho. Preste atenção nisso. Então, Jesus recomenda aos seus discípulos: eu estou enviando vocês. Vocês têm a mensagem do reino de Deus para entregar e dizer para determinadas pessoas que chegou, o reino de Deus está estabelecido. Mas não é para vocês dizerem isto pelo caminho das gentes, nem entrar
em cidades de samaritanos, mas é para vocês irem até onde se encontra uma ovelha perdida da casa de Israel. Eu também quero ler com vocês Romanos, capítulo de número 9, e eu quero que vocês observem esse texto em que Paulo, aqui, ele vai dizer o seguinte, no verso deixe-me ver aqui para marcar com vocês certinho o texto em que ele vai dizer que nem todos que são israelitas, né, que estão ali no meio dos israelitas, eles na realidade são israelitas. Nem todos que são da descendência de Abraão são filhos. Olha que interessante nós lermos isso aqui. Nem todos. Isso está no verso de número 6 e o 7, no 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Que interessante! O Senhor Deus, ele tem um grupo de pessoas na terra. Vou repetir, olha para a terra e vê essa multidão, mas dentre esta multidão é que Deus tem os seus filhos espalhados entre eles. E Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para quê? Para resgatar essas pessoas que estavam perdidas. E eles estão perdidos onde? Na garra do diabo, nas trevas, escravizados. E a proposta de Deus é trazê-los novamente para junto de si, para que essas pessoas sejam livres desse mundo pecaminoso, da tristeza, da angústia, da dor e venham encontrar paz. Então, o Senhor Deus envia Jesus Cristo para morrer, pagar o preço do resgate para alcançar estas vidas. E Jesus, lá em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, veja. E quando Jesus, então, na casa de Zaqueu agora, com um propósito que chegou ali, não porque Zaqueu o convidara, não, quem se convida é o próprio Senhor Jesus. E eu já faço uma aplicação que você já conhece. Quando, batendo a porta do seu coração, de quem foi primeiro a iniciativa? Sempre é de Deus. Você é uma pessoa hoje salva em Cristo Jesus? Você sente a paz de Deus no teu coração? Pois bem, a iniciativa não foi tua, foi dele, tá bom? E aí, continuando aqui, para a gente responder de uma vez por todas a pergunta que eu deixei no início da mensagem para vocês, quando Zaqueu se coloca de pé e se prontifica a devolver 4 vezes mais para alguém se porventura ele tivesse defraudado, e ele o faz ali publicamente, ou seja, ele declara uma mudança de vida que aconteceu, algo aconteceu dentro daquele homem, algo sobrenatural, extraordinário, que ele vai deixar publicamente ali para aquelas pessoas. E quando ele o faz assim, no verso 9, então, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Ora, irmãos, Jesus, ele entra na casa de Zaqueu. E quando entra na casa de Zaqueu, Zaqueu tomou uma decisão de restituição, e por isso é que então abriu a porta para a salvação? De forma alguma. De forma alguma. Tudo que acontece na vida de Zaqueu naquele momento
já é por causa da salvação. Então, quando Jesus, ele decide ir até a casa desse homem, era porque aquele homem, ele já fazia parte das ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, ele vai com propósito. Jesus vai com objetivo claro. Quando Jesus chegou até onde você estava, Jesus não se deparou com você. Viu? Jesus não esbarrou em você, ou tampouco você, na caminhada, se esbarrou com Jesus e ambos olharam um para o outro, ficaram assustados e aí você decidiu: ah, tu és o filho de Deus, então eu me entrego agora. Não. Onde você estava e Jesus chegou até lá, é porque ele já estava à tua procura, viu? Você já era uma pessoa pertencente a Deus. Você já era uma ovelha perdida da casa de Israel. Jesus não chegou lá por coincidência. Você não entrou numa igreja por coincidência. Alguém não pregou para você e você recebeu a Cristo porque você simplesmente quis naquele momento. Jesus já estava à tua procura. O evangelho já estava procurando essa ovelha perdida da casa de Israel. E quem é que nos sustenta hoje? É Ele. Não é a nossa força, não é nada que possamos fazer, é a graça maravilhosa que nos alcançou. Então Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. E ele explica por que veio salvação a esta casa. Porque também este é filho de Abraão. Mas filho de Abraão não da carne. Não é por essa razão, mas é um filho de Abraão segundo a promessa da linhagem de Isaac. É espiritual. Nós temos a figura, a tipologia bíblica de Isaac e Ismael, ambos filhos de Abraão, mas filhos da promessa apenas Isaac. Ora, aqueles que hão de receber as promessas espirituais de Abraão, estes são os filhos de Deus, que nascem segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade da carne, como está escrito lá em João capítulo 1, que diz o verso 11, verso 12, o Senhor veio para aqueles que são os seus, carnais, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não nasceram segundo a vontade da carne, segundo a vontade do sangue, da vontade do homem ou da mulher, mas nasceram segundo a vontade de Deus. E quem é que nasce segundo a vontade de Deus? É aquele que um dia Jesus o alcança e se revela a ele. A partir daí, tu serás salvo. É isto que Zaqueu entendeu naquele momento. E Jesus disse: eu vim aqui porque esta casa, esta pessoa é um filho de Abraão. E o verso 10, Jesus deixa claro a sua missão. Não era uma missão política, como muitos que estavam ali esperando. E por isso se surpreendiam com as atitudes, comportamentos, pessoas que Jesus alcançava. O propósito não é político, não é humano. Qual que é o propósito de Jesus? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Entre tantas pessoas que estavam ao redor de Jesus, por que não alcançaram a salvação? Porque não faziam parte dela, porque não eram realmente filhos de Abraão segundo a promessa. Mas Zaqueu foi uma pessoa privilegiada. Então, por que Jesus escolheu a casa de Zaqueu? Porque Jesus tinha que ir até lá, porque ele era para ser resgatado, ele era para ser salvo, porque ele, Zaqueu, fazia parte das ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus então veio cumprir a sua missão nessa oportunidade, naquela casa. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mais uma ovelha resgatada, mais uma ovelha alcançada.
O evangelho seguiu e louvado seja Deus. Eu faço parte dessa história. Você faz parte dessa história. Deixe para mim aí no comentário. Eu faço parte dessa história. Eu sou uma das ovelhas perdidas da casa de Israel. E pela graça e misericórdia, o Senhor Deus, por meio de Cristo Jesus, me alcançou. E uma vez que me alcançou, perdoou os meus pecados, lavou-me com sangue puro e agora eu fui reconciliado com Deus. Agora tenho paz com Deus. Eu vivo em paz e união com Deus. As demais coisas não têm mais tanta importância ou relevância. O importante é receber de Deus o perdão dos meus pecados e agora saber que eu sou seu filho e o meu nome está escrito no livro da vida. E quando Jesus voltar, eu ouvirei o meu nome ele chamar. Amém.